Eu venho saudar os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes da Palavra de Deus, no dia chamado hoje, dia 21 de abril do ano de 2022. Venho trazer uma reflexão da Palavra do Senhor, dos acontecimentos dos últimos dias. Sobre as igrejas, sobre os templos, que aonde dizem estar adorando a Deus e na verdade estão adorando o seu próprio ventre. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela nos revela no livro de Isaías, no capítulo 3, verso 16. Diz o Senhor: visto que as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam parecem dançar, fazendo retinir os ornamentos dos seus pés. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, e o Senhor descobrirá a sua nudez. A palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 3, verso 16. Deus começa a repreender as filhas de Sião. Deus começa a repreender aquele povo, aquelas mulheres que andavam de pescoço erguido e tendo olhares impudentes, levando aos homens a cobiça quando andavam, como se estivesse cascavelando. A palavra de Deus, ela é muito clara no livro de Deuterônimos, capítulo 22 e no verso 5. Deuterônimos, capítulo 22 e no verso 5. Deuterônimos 22, verso 5. Deus não se agrada, meus irmãos, de algumas atitudes que algumas mulheres que dizem ser de Deus estão praticando dentro do templo, aonde o templo devia ser um exemplo ao povo ímpio, ao gentil, está sendo um escândalo dos últimos dias. Em Deuterônimos capítulo 22 e no verso 5, a palavra do Senhor diz: leis diversas. A mulher não usará roupa de homem e o homem não usará roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor, o teu Deus. Ali o Senhor estava condenando, dizendo que é uma grande abominação a mulher usar a roupa do homem. O que é a roupa do homem e o que é a roupa da mulher? A roupa do homem são as calças e as roupas das mulheres são os vestidos, as saias. Mas a palavra do Senhor diz que os que tais cometem essas práticas estão sendo vistos diante dos olhos de Deus como abominação. É abominável diante dos olhos de Deus uma mulher vestir uma calça. Deus já estava se desagradando das filhas de Sião. Deus já tinha colocado as suas leis, colocado a maneira que o povo devia andar sobre a terra para agradar os seus olhos, para alegrar o seu coração. Mas ali a desobediência tomando força sobre a vida daquelas mulheres, as filhas de Sião. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 3, verso 16, que as mulheres andavam cascavelando
levando aos homens ao pecado. E assim como também a palavra de Deus fala no livro de Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, que o Senhor diz, Deus colocou essas leis, doutrinas sobre o corpo. Esses que acham que Deus só quer o coração, começa a meditar no livro de Deuteronômios, no capítulo 22, no verso 5, vai ver que Deus ele quer uma ordem, uma decência no culto, no corpo, no santuário, que ele nos chama como uma morada do Espírito Santo, um santuário, algo que se coloca algo santo. Santuário é aquilo que mora o santo dos santos. Como que Deus vai habitar numa casa suja, numa casa imunda, aonde as tais práticas são abomináveis diante dos olhos do Senhor. E no livro de Timóteo, o filho na fé de Paulo, no livro de Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, Timóteo, capítulo 2, em Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, e no verso 9 e 10. Nós estávamos falando do Antigo Testamento, às vezes muitos podem pensar, pastor, mas o senhor estava falando do Antigo Testamento, hoje nós não vivemos mais sobre a lei, hoje nós vivemos pela graça, com certeza, agora estamos no Evangelho. Olha o que o Evangelho fala, olha que Paulo, o homem instruído pelo Espírito Santo, ensina as mulheres que dizem ser de Deus, porque as mulheres que estão na ignorância, as mulheres que não conhecem ainda a palavra de Deus, Deus não toma o tempo da ignorância, mas desde determinado momento, minha irmã, que você conheceu a palavra de Deus, que você conheceu que a mulher tem que ter a ordem, a decência, no se vestir, a modéstia no se vestir, e continua ainda levando aos olhos dos homens o pecado, a lascívia, a sensualidade. Deus é vingador de todas essas coisas. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, assim escreve: quero que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos dispendiciosos, mas como convém a mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com as boas obras. Olha o que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo, através da vida do apóstolo Paulo, estava ensinando as mulheres, que elas se vestissem com modéstia. Então nós vemos em vários versículos da palavra do Senhor, o Antigo e o Novo Testamento, que Deus não se agrada dessas tais obras, da sensualidade, do cascavelamento, das mulheres de salto alto, porque uma mulher, para cascavelar, ela tem que usar o salto alto até então. Quando ela usa o salto alto, o corpo dela já não é mais o mesmo. Ela estava com 1,55 m, agora ela passa com 1,59 m, 57. Está vivendo a mentira do diabo. Mas muitos estão enganados, cegos por falsos doutores, falsos ensinadores, e estão caminhando para o inferno. Às vezes até essa irmã ela prega a palavra, essa irmã entrega a revelação, mas diante dos olhos de Deus, as obras que ela está fazendo são abomináveis a Deus. E a palavra de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo 6 e o verso 13, Romanos, capítulo 6 e o verso 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos, capítulo 6 e o verso 13. Para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Romanos, capítulo 6, verso 13. Assim diz a palavra de Deus: tampouco apresentei os vossos membros ao pecado
por instrumento de iniquidade, mas apresentai vós a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha o que a palavra de Deus fala. Olha o que a palavra de Deus fala no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 13. Que Deus, ele fala: tão pouco apresente o corpo de vocês ao pecado como instrumento. Será que essa irmã, quando está ali com salto alto, com a saia curta, ela está apresentando o corpo dela a Deus? Ela está apresentando, ela está sendo usada pelo próprio Deus? Se a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, é um Deus santo. Se a Bíblia diz que nosso corpo é santuário de Deus, será que ela está apresentando o corpo dela a Deus? Porque a Bíblia diz: não apresentei os vossos corpos ao instrumento de pecado. Não deixe o corpo de vocês ser um instrumento de pecado. Irmã, quando você está usando esse salto alto, tem muitos ali na igreja que não estão no Espírito. Tem muitos ali na igreja que estão ali visitando, tentando, ouvir a palavra de Deus, e quando se deparam no altar, a irmã está lá cascavelando, pintada. Quando você se pinta, minha irmã, quando você anda com salto alto, quando você está fazendo sobrancelha, pintando o cabelo, você está desagradando ao Senhor. Você está dizendo ao Senhor dessa forma: eu não gostei da forma que o Senhor me fez. E às vezes fica dizendo: Deus é perfeito, Deus é fiel, mas negando o Senhor com as suas obras. É momento de nos arrepender. É momento, minha irmã, de descer do salto alto. É momento de se parecer com Cristo. É momento de voltar ao primeiro amor. Porque Deus é vingador de todas essas coisas. Então não use, irmã. Pregue a palavra, mas não use o teu corpo como instrumento de pecado. O que nós vemos hoje, os jovens indo para a igreja, para quê? Para cobiça, porque chega lá, a irmã está lá pintada em cima do altar, lá a irmã está cascavelando, entregando profecia, cascavelando, e os homens carnais da cobiça. Não deixe o teu corpo ser instrumento do diabo. Mas assim como a palavra de Deus fala, em Romanos 6,13, apresentai os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A sensualidade, a pessoa que está cometendo a sensualidade, a lascívia, ela está praticando a justiça de Deus? Ou não? A justiça de Deus é que o homem venha se arrepender dos vossos pecados. Então nós vamos nos deparar agora no livro de Judas, capítulo 1, o livro de Judas, glória ao Espírito Santo. Judas, lá no capítulo 1 e no verso 19, assim diz a palavra do Senhor em Judas, capítulo 1, verso 19. Não é eu que digo, é a palavra de Deus. Acompanha, meu irmão, acompanha, minha irmã, e vê aí se o pastor está falando de si mesmo, ou é a palavra de Deus, ou é o Deus que tu tanto clama, que tu tanto suplica, que está falando. São estes os que causam, Judas capítulo 1, verso 19. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. A palavra de Deus, ela fala que os sensuais têm o Espírito. O Espírito que eu digo é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que vem convencer o homem do juízo, do pecado, da justiça. Será que não está faltando na tua vida, minha irmã, o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele não vem, ele não repousa sobre uma casa suja, uma casa ainda que está na prática do pecado. Então é momento de refletir sobre a palavra de Deus. É momento de nós nos depararmos com a palavra de Deus todo momento, nos batendo contra o nosso eu. Deus não se agrada dos sensuais. A Bíblia diz que os sensuais não têm o Espírito
Espírito Santo. Pode que tenha o outro Espírito, mas o Santo, me desculpe, minha irmã, a falar, mas é a Bíblia que diz: os sensuais não têm o Espírito. Glória a Deus, aleluia. Então, no livro de Gálatas, no capítulo 6, Gálatas, o livro de Gálatas, no capítulo 6 e no verso, Gálatas, capítulo 5, perdão aos amados irmãos, Gálatas, capítulo 5, verso 19, o que diz a palavra de Deus. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que está acontecendo? Hoje, a irmã vai para o culto, mas ela não vai para se apresentar, adorar ao Deus vivo. Ela vai para se aparecer para as outras irmãs que têm um cabelo liso, que tem uma roupa bonita. Hoje eles não vão mais, hoje a igreja virou, algumas das denominações, nem todas. Os irmãos conhecem a igreja que está nessa situação. Os irmãos até em tantas vezes conhecem essas irmãs que estão vivendo desta maneira. Hoje está acontecendo que através do pecado da lascívia, né? A lascívia é o pecado, resumindo, a sensualidade em exagero. Mas muitas irmãs dizem, não, mas tem que cuidar do corpo, é tempo do Espírito Santo. Mas não é dessa forma, minha irmã. Você está destruindo, quando você usa um salto alto, você está destruindo o corpo de Deus, o santuário do Espírito Santo. Então é momento de de se arrepender desse pecado, que muitas das minhas irmãs, nesse momento, né, estão cometendo. Vieram do mundo e continuam com o mundo ainda. A palavra de Deus fala que os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. A sensualidade é um fruto do Espírito. A lascívia é um fruto do Espírito. Não são fruto do Espírito. E a Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramos. A vara que está em mim não dá fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Então muitos estão dizendo, eu estou em Cristo, por frequentar um ministério, por ter posições dentro do ministério, mas as obras não concluem como uma pessoa salva. Amém? Que esse áudio venha chegar aos corações e que o Espírito Santo venha nos dar força e coragem para nos levantarmos todos os dias contra o pecado e contra o desejo da carne que tem tomado conta dos seres viventes da terra e tem afastado a criatura do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus Cristo, e todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.